Fala galera, estamos começando mais um Coraci Podcast e dessa vez teremos com a gente Lucas Oliveira. É um prazer tê-lo aqui. Gente, R2 Emergência, digital influencer, semi-atleta e ele, como todos os outros que já vieram aqui, pensam além da medicina. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, aí pelo convite, pela oportunidade desse espaço que é o que a gente gosta de trazer sempre, que é a mensagem ao invés do mensageiro. Então, o podcast ele vem para proliferar mensagens das pessoas da verdade daquelas pessoas. E como várias das que passaram aqui, a minha também é semelhante. Acho que a gente vai entrar em vários pontos, quais são essas mensagens e tentar trazer a minha visão sobre elas, o que eu já aprendi nesse caminho e meus próximos passos, enfim, pra gente conseguir, de alguma forma, impulsionar quem nos escuta. Muito obrigado novamente, que eu sei que seu tempo é corrida, toda vez um bate e volta, então eu sei que seu tempo é bem precioso. Lucas, vamos começar aqui acho que a principal dúvida, toda pessoa que eu falei que eu ia te trazer aqui, eles falaram, Matheus, não deixa de perguntar isso. Como realmente funciona a residência de emergência hoje no Brasil? Porque a gente sabe que é uma residência nova. Até um tempo atrás, acho que não era considerado especialidade pelo MEC. Uhum. E durante os anos, a gente foi vendo a necessidade de um profissional mais preparado para estar ali na linha de frente, principalmente com tudo que aconteceu em 2020 no mundo todo. Sim. Bom, essa é uma pergunta que de fato eu também recebo bastante, então faz sentido que as pessoas tenham te perguntado e questionado sobre isso. Se a gente vai partir do princípio que a medicina ela é formada e feita para a gente auxiliar os doentes, não vejo nada mais primordial que um cenário de emergência. Acho que se a gente fala com alguém leigo e fala sobre medicina, ela vai te questionar sobre se você já fez uma massagem cardíaca, você já atendeu um paciente infartado, um paciente vítima de trauma. Intubação tá na moda. Intubação também tá na moda. Isso acaba entrando um pouco mais na galera da medicina. Mas o público leigo vê a genuidade da medicina como atender aquele enfermo paciente grave. E isso é o nosso papel. Tá? A gente sim atua em alguns outros cenários. A gente vai esclarecer mais sobre isso pra galera. Mas sim, o primordial ali é o paciente agudo, o paciente grave. E essa é uma dicotomia impressionante. Se você parar para pensar, como você bem pontuou, é uma residência que há pouco tempo foi reconhecida pelo MEC. Mas se você olha a prática da medicina, ela provavelmente é a primeira a ser feita. A especialidade, a profissão médica, provavelmente começou num cenário de emergência. Ali se fundou, de certa forma, a medicina em si. E chega a me impressionar a gente ter esperado 2016 para o MEC reconhecer isso como especialidade. São muitos os porquês, são muitos as coisas que aconteceram, que levaram a isso, coisas até da própria medicina, talvez, da população, enfim. Mas hoje a gente está num cenário agora de exponencial crescimento e de valorização, até porque, como a gente falou de mensagem, a mensagem da medicina de emergência ela é pura também. É óbvio que todas as áreas da medicina estão aí para auxiliar as pessoas e auxiliar os enfermos, enfim, quem mais precisa. Mas a medicina de emergência consiste nisso. Durante a nossa graduação, assim, em medicina de emergência, também uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, são as vertentes que ela abre. Eu tô dizendo esse exemplo do paciente grave, o paciente enfermo, mas ela é sim da minha rotina, mas ela não é todos os dias. Porque eu acredito que até não só pro leigo, mas até pros médicos em geral, falou em emergência, eu vou pensar o quê? SAMU, talvez pronto-socorro, ponto. Eu não consigo ver outra linha de atendimento. E eu tenho certeza que existe, porque é algo bem mais amplo. Existe e existe demais. Assim, eu vejo a medicina de emergência como um oceano azul, um mar aberto, assim, de oportunidades. Tanto em relação a ensino, por exemplo, é uma coisa que eu valorizo bastante, eu gosto bastante, né? Acabo praticando bastante também. Por exemplo, quantos emergencistas te deram aula, por exemplo? Nenhum. É impactante, né? Porque se tem uma coisa que todo médico vai fazer é atender uma emergência algum dia na vida. O cara se forma, ele vai fazer um plantão de porta, ele vai fazer alguma coisa e na maioria das nossas formações nós não temos uma pessoa qualificada para te dar aquilo. Tô tentando de alguma forma desmerecer quem atua lá, com certeza não, que tem muitos bons profissionais. Eu, pegando o gancho do que tu falou, até quando eu formei eu tive esse embate. Formei, eu vim para São Paulo e eu parava para pensar, qual lugar que o médico tem que ter mais confiança, mais conhecimento, mais tranquilidade no que faz? É o médico do pronto-socorro. E qual o médico que estava ali?
é o mais inexperiente. E não falo no sentido de diminuir, mas da gente saber que realmente poderia estar sendo ofertado um serviço muito melhor para o paciente do que é oferecido hoje em dia. São vários pontos e várias analogias nisso que você comentou que realmente existe. A gente gosta de dizer dentro da medicina de emergência que aquele é o pior dia da vida de alguém. Tá? E é necessário que alguém, no pior dia, como que você vai resolver alguma coisa que você não está preparado? Uma analogia que eu gosto muito em comparação ao direito, por exemplo, que é uma área mais já antiga, vamos dizer, que é a medicina de emergência. É como se o cara formasse e no primeiro dia desse um diploma, uma credencial, enfim, dele ser um juiz de alguma coisa. É basicamente isso. E é dessa forma. A realidade é essa. Imagina o cara se forma em direito e amanhã ele tá em cima lá, é o responsável de toga, é o responsável por decidir alguma coisa da maior, vamos dizer assim, que é a vida que a medicina prega. E é isso que acontece na medicina muitas vezes. A gente sai e entra num cenário de estar no pior dia de alguém, despreparado e desqualificado para aquela situação. E sem confiança para tal. Porque a gente acaba pegando por conta de todo o mercado, da situação, enfim. Sim. Levando para outra linha. Se não tem ninguém, seria melhor realmente estarmos lá. Mas a gente não tem a confiança para realmente atuar naquela área. Isso, e assim, uma coisa que eu queria dizer é, não é que não tenha que atuar. Não é o Lucas aqui, não é um cara utópico que tá dizendo, cara, todas as emergências do Brasil agora vão ser só emergencistas formados do maior calibre. Com certeza não, isso é uma utopia, a gente não tá aqui para falar de coisas que a gente não acredita. Eu acredito que quando a gente começa a falar em emergência e profissionalizar a emergência, as pessoas vão se difundindo ali dentro e começar a implantar coisas. Isso entra no cenário do mar aberto que eu estava dizendo. A medicina de emergência hoje, para o cara que se forma, ele entra para ser chefe de alguma coisa, para ser um cara que vai implementar alguma coisa diferente. Ele é um cara que vai chegar num serviço que as pessoas atuam, alguns bons profissionais, cara, tem muita gente boa que atua ali. Mas, por exemplo, vamos dizer que o cara é um cardiologista, por exemplo, que ocupa bastante cenário, até porque emergência é cardio, e tem muita coisa de cardio, a gente tem muita carga teórica. Mais comum, por exemplo, quando tu me perguntou se algum emergencista me deu aula. Não, vários cardiologistas tomaram esse espaço para me ensinar. E muitos fazem muito bem essa área. Mas vamos supor, o cara tá numa formação de cardiologia, um residente de cardiologia, enfim, o cara fez ali clínica médica, medicina interna, dependendo do lugar. É muito bem qualificado, é um bom médico, não estamos falando sobre isso, mas acabou o plantão dele, ele vai estudar cardiologia porque é o que ele vai fazer para a vida. É o foco dele. O foco dele é esse, e no lugar dele eu faria isso também. Agora o cara que faz emergência e dá um plantão, por exemplo, à noite, ele acorda, ele vai estudar aquele caso, aquela emergência, porque aquele é o foco dele. Então a gente que fala muito sobre produtividade, sobre hábitos, quem você acha que vai se tornar um profissional melhor, que vai estar mais qualificado para situações? É o cara que vive aquilo. Ele enxerga com outros olhos. Eu tenho desenvolvido muito, e isso é exemplo dos meus chefes, assim, dos meus staffs, que eu tenho vários como referência, trazer a visão um pouquinho a mais, sabe? A gente às vezes olha aquele caso, mas não vê o sistema, não vê o que está acontecendo por trás, o fluxo, da onde aquele paciente vai, quanto tempo ele demorou para chegar ali, qual a medicação que ele fez, quantos técnicos eu precisei para estar na minha equipe. Por exemplo, gerir recursos, cara, é uma coisa que é difícil a gente entrar num plantão e pensar nisso. E a gente tem uma formação, cara, muito direcionada para isso também. Isso foi uma mudança que eu senti do meu R1 para o R2. Claro que melhora as técnicas, enfim, algumas coisas que eu não sabia fazer e agora sei, alguns procedimentos que são mais do R+, enfim. Mas essa sensação de quando você sai do R1 para o R2 de ser o chefe da sala é uma coisa muito forte no nosso serviço. É você entrar e entender. Hoje em dia eu entro numa sala, num plantão, por exemplo, cheguei no plantão da residência. Eu chego no plantão, eu tenho lá 8 leitos. Na minha cabeça já tá funcionando assim, esse cara precisa de UTI, esse cara vai ter alta, esse cara vai pra tal lugar. Onde tá meu leito? Se o pau pegar aqui, quem que eu tiro primeiro dessa sala? Quem que é o que menos precisa de leito monitorizado? Então a gente já entra com essa cabeça. Você vai tendo uma visão completamente diferente e à frente dos outros. É gestão. Um ponto que tu falou realmente é da prática. Comparando o cardiologista, o intensivista até com o emergencista. Não é que um seja melhor ou pior que o outro profissional. Mas sim, são focos de atuação diferentes, distintos. Ou seja, se eu for treinar esse assunto aqui todos os dias da minha vida com meu foco, obviamente eu vou me tornar melhor que aquele outro. E assim é a vida. Querendo pegar até um gancho aqui para eu entender... Porque eu acho que o primeiro local que nasceu a medicina de emergência foi nos Estados Unidos, certo? Uhum. E como foi, assim,
em que parâmetro, porque aqui eu sei que tá engateando, em que parâmetros já estamos por lá, tu sabe me dizer? Sim, a gente tem alguns contatos. Deixa eu só... Eu sei que aqui vai ser o reflexo do que aconteceu lá, muito provavelmente. Sim. Só para esclarecer essa dúvida da intensiva versus emergência, que é uma coisa que também recebo muito. Eu acredito que tem gente que esteja interessada nisso também. Na realidade, às vezes eu acho que até tem gente que acha que é a mesma coisa tudo. Sim. Eu me formei em Cuiabá, né? E lá, por exemplo, não tem nenhum emergencista formado. Teve um, que era um veterano meu de faculdade, se formou pelo UFMG e tá no interior do Mato Grosso agora. Mas em Cuiabá, uma capital do Brasil, não tem nenhum emergencista formado. Tá? E lá, o paciente fica ruim no andar da enfermaria, o fluxo é UTI. Tem. Entendeu? E então a gente tem essa imagem do médico intensivista fazendo esses atendimentos de emergência. Tem um termo em inglês, que é da literatura americana, que eles falam assim, que o médico emergencista, ele faz condutas to save lives, para salvar vidas. E o médico intensivista faz condutas to change lives, para mudar ciclos de vida. Então essa é uma comparação interessante. Vamos supor um paciente que chega em insuficiência respiratória aguda. O médico emergencista é aquele que vai tomar uma decisão para o cara não ter uma parada por hipóxia. Vai eventualmente fazer ali um procedimento de intubação, alguma coisa do gênero, para garantir aquilo. E com pouco tempo esse paciente vai para terapia intensiva. E na terapia intensiva o intensivista vai ter o cuidado de ventilar de forma protetora, de forma a diminuir riscos de desfechos a longo prazo. O paciente fica um pouquinho mais crônico. Então essa comparação é interessante. O emergencista ele faz medidas to save lives e o intensivista to change lives. Então, o paciente é o mesmo. Tanto que o fluxo do paciente grave é emergência, UTI. O paciente é o mesmo, mas em momentos diferentes. Eu não tinha essa noção que... Acredito que muitas pessoas também não tenham. Que eu achei que um seria substituto do outro. E não é. Não é. Ele realmente precisa do emergencista para fazer esse primeiro atendimento. E daqui vai para o intensivista. Eu tinha a noção que... meio que o emergencista é ocupar o espaço do intensivista. Não, é justamente o contrário. A gente ajuda um ao outro, porque o médico emergencista gosta do momento agudo, o intensivista já gosta do outro cenário. O médico emergencista atua na porta aberta. A gente tá ali, não sabe o que vai acontecer. O intensivo, ele vai no ajuste fino, porque ele tem o número de pacientes. Tá cheio, a UTI não vai entrar ninguém. Então ele se dedica àqueles pacientes ao ajuste fino. Aqui a gente lida com a catástrofe rolando. A gente apaga o fogo. E quem vai cuidar das queimaduras é o médico intensivista. Então, é o mesmo paciente grave em momentos diferentes. E o paciente, ele merece o melhor do momento agudo e merece o melhor do momento crônico. E o emergencista é o melhor do momento agudo, o intensivista é o melhor do momento crônico. Então, por exemplo, dos meus familiares, por exemplo, que é um dos motivos de eu fazer emergência, eu quero que eles tenham isso. Que quem atenda eles no momento que eles precisarem agudo seja emergencista qualificado. E que ele passe para intensiva. Então, isso é uma visão interessante. Esse termo, save lives e change lives, é muito interessante. Isso, são manejos completamente diferentes. Isso. Nos Estados Unidos, isso já é bem estabelecido? Isso é muito mais bem estabelecido que aqui. Se você olhar, tem documentários, se não me engano agora tem um que chama 24/7, que ele reflete o início da medicina de emergência nos Estados Unidos na década de 60. Teve uma tentativa de assassinato na época, de homicídio, com um presidente, agora eu não lembro se foi o Kennedy, acho que era John Kennedy. Eu acho que foi John Kennedy, que esse documentário fala sobre. E muita gente se discutiu que acabou tendo um desfecho não tão favorável, porque quem atendeu não estava preparado para aquele momento, e naquele momento surgiu esse questionamento. Associado a isso, estava tendo a guerra do Vietnã também. E eles começaram a ver que as pessoas estavam tendo desfechos melhores na guerra, no cenário de guerra, do que no melhor hospital de trauma de Detroit, que é um centro americano de medicina de emergência. E alguns pontos que eles viram era o tipo de medidas que era feito em um lugar ou no outro, e o cara que atuava aqui no centro, ele não queria estar ali. Ali era um cara voluntário na guerra, que estudava sobre aquilo, e ele queria estar lá. Ou seja, aquele cenário era bom para ele. Aquela situação de estresse movia ele a fazer melhor. Eu busquei a emergência também por causa disso. Eu gosto desse ambiente, eu gosto desse cenário e eu me sinto confortável em meio ao caos, vamos dizer assim. Confortável no desconfortável. Não confortável no desconfortável. Acho que é isso. E tem pessoas que não têm esse perfil. Assim como eu não tenho perfil de ambulatório. Então cada um vai encaixando nesse cenário. E aí a medicina americana percebeu isso. Que nesses cenários tinha essa divergência. Por que um centro tão mais bem preparado, com o maior dos recursos do mundo, né? Nos Estados Unidos, o maior recurso de saúde do mundo hoje, tava perdendo para um cenário de guerra no Vietnã. E eles começaram a juntar isso e eles mostraram, cara, talvez eu preciso de alguma coisa aqui. E foi onde eles começaram. E como você bem disse, assim, o futuro acaba por repetir o passado. E a gente hoje, em medicina de emergência, tá na década de 60 americana, fazendo o que eles fizeram.
E onde a gente vai estar daqui 60 anos, eu gosto de projetar como que os americanos fizeram. Eu acho que eles chegaram agora em 60 e eu acredito que a gente vai chegar em um pouco menos, porque a gente já tem um exemplo deles. Então, muitos erros que eles cometeram, a gente vai conseguir melhorar pelo caminho. No meio desse período entre 60 e 2020, agora, nos 60 anos, a Austrália também é muito forte, o Canadá tem uma sociedade muito forte, a França tem um cenário muito forte também, que tem até a origem do SAMU, a gente pode até comentar sobre isso, que é uma história interessante. E hoje a medicina de emergência nos Estados Unidos, ela praticamente domina o mercado das emergências. Em grandes centros, em capitais, você vai ser atendido por um médico emergencista. Em praticamente todos os hospitais. E a gente teve contato agora na nossa residência com o Dr. Ross Tamenbaum, que é um cara que trabalha na Carolina do Norte, se não me engano, que foi um dos grandes pilares da formação aqui em Porto Alegre, no Brasil, que ele foi um cara que trouxe muita filosofia deles para nós aqui. E a gente estava trocando algumas ideias sobre isso recente, que ele foi visitar Porto Alegre, ele é casado com uma brasileira. E nos visitou lá, nos deu uma aula e a gente conversou bastante sobre isso, sobre esse modelo de gestão, como são as coisas. E ele comentava assim que o Brasil está crescendo de forma muito exponencial, porque o Brasil precisa disso. E a gente comentava com ele, Dr. Ross, o cara forma e pode atuar com a gente lado a lado na emergência. E ele ficava tipo, como assim? Ele não conseguia entender. Tipo, porque realmente isso é muito ilógico. É algo bobo que você pensa e fala, gente, mas ninguém pensou nisso? Mas... então é um cenário que a gente vai ter que andar. Onde lá o médico emergencista tem um estudo do Medscape que é bem legal. Que é uma coisa assim que ele coloca a medicina de emergência, se não me engano, em terceiro lugar, no que mais se sente recompensado financeiramente e grato pelo tipo de serviço que ele presta. Feliz pela profissão que está. Exato. Entre todas as especialidades. É o índice de satisfação que eles têm. E está em terceiro. E se não me engano é o quinto mais bem pago dos Estados Unidos também. E então isso é uma coisa que a gente tem assim como norte também em seguir. E de fato quem faz emergência... eu vejo que sente muito um prazer em estar ali. A gente sabe das dificuldades, mas a gente veste muito a camisa. É uma especialidade que veste muito a camisa. São 2 pontos que eu acho que podem trazer prazer para a pessoa que está lá. Primeiro, vocês realmente salvam vidas. Realmente você vê uma história triste, você vê alguém chorando e muitas das vezes, obviamente, que não tem sucesso, mas outras você consegue mudar o rumo da história. E isso eu acho que profissão nenhuma no mundo paga. E levando para o lado financeiro, onde é que a gente tinha que depositar o nosso dinheiro realmente? Naquele cara que salva a minha vida. Aquele cara que eu falo, porra, se fosse em qualquer outra situação que eu fosse atendido por uma pessoa menos qualificada, talvez eu não estivesse mais aqui. E aqui no Brasil a gente tem... ainda não se junta as duas coisas. É que isso entra em vários pontos, né? Eu acho que em toda a profissão da medicina a gente vai estar atuando de alguma forma. Vamos dizer, um médico que atende só ambulatório, um endócrino, por exemplo. Enfim, estou dando um exemplo do endócrino. É um cara que está numa conduta de ambulatório, prescrevendo uma insulina, alguma coisa, um antidiabético, enfim, mudança de estilo de vida. Ele também está salvando vidas a longo prazo. Ele também tem a importância no sistema. A medicina de família, por exemplo, ela... às vezes a gente olha, a medicina de família está para cá, a emergência está para cá. Cara, elas estão uma do lado da outra. Se a medicina de família não estiver sendo feita com qualidade, o paciente vai chegar pior na emergência e vai chegar mais na emergência. Ele vai superlotar mais a emergência, não vai dar fluxo para UTI. O sistema é integrado. Então, o nosso linha de cuidado de saúde ele tem que ser mais íntegro, ele tem que estar com excelência em todos os setores. E isso que você comentou sobre recurso e disponibilizar para quem vai esses recursos, isso é uma coisa que nós, hoje, eu como residente, ou quem está saindo agora, eu que vou sair já para o mercado de fato, nosso grande desafio é provar o nosso valor. E a gente tem muito isso também na residência, que é colocar, por exemplo, ter um olhar financeiro sobre tudo aquelas condutas que a gente está fazendo. A gente sabe que a nossa população hoje, se não me engano, são 76% que são apenas usuários do serviço de saúde, e apenas 24% tem hoje convênio. Então eles atuam, eles consomem sim o SUS, mas o grande recurso está no privado. O grande recurso ainda está nos nossos hospitais privados. E ali é uma empresa. E como nós vamos provar o nosso valor para essa empresa? É diminuindo os custos. O médico emergencista talvez ele ocupe espaços de por exemplo, não precisa ter um pediatra, um traumato,
sei lá, um cirurgião de plantão, um GO de plantão, alguma coisa, se ele consegue suprir essas demandas com qualidade e saber o momento certo de chamar esse cara. A gente tá falando que a gente é MacGyver e não vai precisar desse cara? Cara, não, a gente precisa deles todos os dias. Mas em momentos. É muito mais direcionado com qualidade àquele especialista, qual é o momento que ele precisa. A gente é doutrinado a entender até que ponto vai o nosso espaço. A gente estava falando de cardio, por exemplo. Nosso chefe sempre fala assim: eu não tenho que saber mais cardiologia que um cardiologista, mas eu tenho que saber igual ele e todas as emergências cardiovasculares. Então a gente bate muito nessa tecla. Eu não preciso saber tratar a hipertensão de forma ambulatorial como cardiologista, analisar as síndromes específicas do eletrocardiograma, mas eu tenho sim que ser competente igual ele, igual um bom cardiologista, para saber tratar um infarto, tratar uma arritmia, tratar uma insuficiência cardíaca descompensada. E aí, a partir do momento que ele sai desse momento agudo, agora sim, toma cardiologista que o filho é seu. Assim como todas as outras especialidades. Então a gente cuida e salva de vidas em todos os momentos. E para entrar na parte do recurso, que os Estados Unidos fazem muito bem hoje, a gente com todo esse conhecimento e essa dedicação, a gente pede menos exames. A gente pede menos interconsultas. É mais assertivo. A gente consegue dar alta melhor. A gente consegue saber qual é o paciente que realmente precisa internar, qual não precisa realmente internar. A gente tem essa preocupação com gestão, por exemplo, essa medicação custa tanto, mas é tão eficiente quanto aquela. Por que a gente não administra essa ao invés daquela? Então a gente também na residência tem 1 mês de gestão, por exemplo. Então dar esse olhar de fluxo é importante, né? Que a gente fala muito de empresas, essas coisas, a gente sabe que a medicina também é uma empresa. Não deixa de ser, e eu acho que é algo pouco ou nada abordado durante a faculdade de medicina. Eu, por exemplo, não tive nada de gestão. O que eu vim aprender um pouco de gestão foi assim que eu cheguei em São Paulo e fui coordenar alguns pronto-socorros, que realmente a gente tinha esse embate que tu falou. Do plano falando, poxa, mas por que esse cara ainda está internado? Por que ele não desceu para a enfermaria? Por que ele não foi de alta? Ele realmente precisa? A medicação tinha que ser realmente essa? Daí que você vai começando a ter um olhar um pouco diferente. Mas obviamente que longe de que realmente tinha um conteúdo técnico para aquilo. Chega até em outro problema que eu vejo aqui em São Paulo, acho que não só em São Paulo, no Brasil em geral, que tem muitos coordenadores que não são realmente técnicos o bastante para estarem ali. Que poderiam reduzir realmente os custos, o fluxo daquele hospital e ser bom para todo mundo, no fim das contas. Isso só reforça o que eu disse, que é um mar aberto. Porque se tem essas pessoas ocupando, é porque não tem pessoas melhores para ocupar. Isso. Então, se o cara se dedica a se qualificar daquilo, o mercado quer ele. O mercado quer um profissional que vá agregar tanto para os pacientes quanto para a saúde financeira daquele local. Então, você acabou de dar um exemplo que é um mar aberto. Por exemplo, o lado bom de ser uma especialidade que está crescendo é porque fica mais fácil de você chegar ao topo e se estabelecer. O lado ruim porque tudo é novidade, né? Assim, tudo mais complicado. Até para você realmente, o pessoal entender o teu valor, porque tem pessoas que ainda não conhecem bem. Eu gosto sempre de dar o exemplo que o bônus e o ônus da medicina de emergência é a mesma coisa. É o fato dela ser nova. Porque, igual você disse, o bônus é o lado que é novo e quem chega primeiro bebe água limpa muitas vezes. Então, a gente tem um espaço para trabalhar e para provar o nosso valor. E o ônus por exemplo, você chega no lugar, você fala medicina de emergência, mas isso daí não é todo médico que faz? Não é todo mundo que vai? Não é, não forma e vira médico da emergência? Não é o bico de final de semana? Quanto foi escolher essa residência? Como foi com teus pais, a tua família? Como foi essa relação? A escolha? Isso aí é uma coisa que, assim, eu me formei, fiz em Cuiabá, como eu estava dizendo. Fiz 6 anos de faculdade e tudo mais. E eu, durante 4 anos ali, minha graduação foi pensando em cirurgia, 4 anos e meio, assim. A formação extra e tudo mais, e medicina esportiva andava por fora ali também, junto em alguns momentos. E no internato eu não gostei da rotina da cirurgia, não dos procedimentos eu gostava, mas não me via naquela profissão por muito tempo. A enfermaria não me cultivou, não me despertou aquela coisa que a medicina de emergência acabou despertando. Mas eu não sabia que ela chamava medicina de emergência. Eu percebi que eu gostava do paciente agudo, da cirurgia eu gostava do trauma, do paciente queimado que chegava. Eu gostava de cardio, mas eu gostava do cara que chegava infartado e não do cara que estava no ambulatório seguindo uma amiloidose lá 2 anos e fazendo uma terapia nova, alguma outra patologia. Não era o cenário que me mexia. E eu comecei a unir esses pontos e vendo os pontos que me interessavam.
E aí eu comecei a procurar conteúdo e tudo mais, e encontrei o nome Medicina de Emergência. E aí comecei a ir pra minha família sobre isso. E aí começou o primeiro dilema, porque... Primeiro as piadinhas da família, né? Ah, você não vai ser plástico pra cuidar da avó, vai cuidar da tia, ou geriatra pra cuidar dos velhos da família. Toda a família. Toda a família, sim, sim. E tudo bem. E a gente continua sendo, tá? Quem quiser fazer emergência vai continuar sendo médico da família igual. E tamo junto, família. Pode me chamar. E muitas vezes, mas pra que você vai fazer emergência? Não quer fazer outra coisa? Você não vai ter um consultório, por exemplo? Que a gente... Muito raro, assim. Muito raro. Não é o nosso foco. Geralmente a gente, inclusive, faz emergência pra fugir do consultório. E então a família, no primeiro momento, ficou questionando, sim, essas coisas. E hoje em dia eles apoiam e gostam bastante. Mas foi um trabalho de explicar também. Tudo que eu expliquei aqui agora pra galera, eu também expliquei em casa. E muito expliquei pra mim também. Porque hoje o que eu sei... É com a vivência que eu tive nos 18 meses ali da residência. Porque antes, cara, eu não conheci nenhum médico emergencista pessoalmente. Era sobre os vídeos, pessoas que eu procurei no Instagram. Até por isso a minha vontade e meu desejo de fazer essas coisas. Porque eu sei da dificuldade do que é você querer medicina de emergência e não ter onde procurar conteúdo, procurar referências de pessoas falando sobre isso. Essa é uma das partes que me move de estar aqui, por exemplo, de difundir essa palavra. Para que eu seja de alguma forma... Não um exemplo como profissional, não é isso. Mas que eu mostre para essas pessoas que existe essa possibilidade. Existe esse outro caminho. Isso é muito importante. Uma das coisas que me falaram muito foi sobre isso. Pede para ele explicar, porque eu não conheço, na minha faculdade não tem ninguém que é realmente emergencista. Eu não sei como é que é a rotina, eu não sei como é que é a vida, eu não sei nem onde eu posso trabalhar. Se limita realmente ao pronto-socorro. Na minha cabeça se limita ao pronto-socorro. Então eu não sei o que eu posso fazer. Se realmente quais são minhas opções para eu conseguir julgar se eu quero ou não quero aquilo. Você pode atuar de tudo. E como eu disse hoje, os meus olhos vão para assistência em algumas coisas sim. Mas a gestão, eu gosto muito de gestão, gosto muito de ensino também. E são portas que para mim estão escancaradas, assim. Eu acho que é provavelmente onde eu vou me dedicar mais nesse percurso que vem. E cenários de emergência, por exemplo, todo lugar precisa. Todo lugar precisa, especialmente se você for bom, né? Como todas as áreas, né? Mas a medicina de emergência, por ser mais nova e todo lugar precisar, é mais abrangente. É difícil você chegar numa cidade que não vai te acolher. Então a gente tem essa liberdade geográfica que também é legal. Aqui em São Paulo tem um colega meu que ele sonhava realmente fazer emergência. E aí a gente viu um pouco dessa mudança do ano que eu cheguei aqui 3 anos atrás para hoje, dos hospitais maiores, mais estabelecidos, eles realmente só aceitarem e irem atrás daqueles profissionais que realmente fizeram residência de emergência para tentar ocupar essa vaga. Óbvio que é uma coisa bem gradativa, mas já começa a dar valor, a reconhecer o valor, na realidade, naquele profissional. Sim, Porto Alegre e Fortaleza, no Ceará, são os 2 polos originais. Eles começaram em 96, Porto Alegre 96, Fortaleza 97. E ficaram até 2016 como únicas residências do Brasil. Não era nem residência pelo MEC, era como se fosse uma pós com carga horária de residência, mas o cara não saía com título. Com título. Ele saía com prova de título pela sociedade, mas não saía com RQE de registro de residência. E a partir de 2016 veio para São Paulo com a abertura do MEC. Hoje todas as grandes instituições aqui têm. E São Paulo está se tornando um polo muito forte também, porque São Paulo é a cidade onde tudo acontece, vamos dizer assim. Então, os grandes hospitais, vários estão aqui, e eles veem o que o médico emergencista é capaz de fazer na parte de gestão de recursos. Os grandes hospitais daqui hoje já têm como obrigação ter emergencistas em todas as escalas. Os chefes dos grandes hospitais, Einstein, Sírio, Beneficência Portuguesa e todos os hospitais públicos que são vinculados a algum serviço de residência, tem os emergencistas já atuando. Então, como você disse, esse é um cenário que vai acontecer. E São Paulo é o início, mas as coisas vão se proliferando. Minas já tem muita coisa assim. O Rio Grande do Sul e Ceará, por exemplo, nos hospitais privados só tem emergencistas trabalhando. Conforme até o exemplo vai ramificando e acredito que até a população também vai cobrando. Cada vez mais o cliente fica mais exigente. Por exemplo, Deus livre, teu pai fica doente, vai ter que ir num hospital algo de uma forma. Tu já vai se atentar a isso. Falar, poxa, será que aquele cara ele realmente é emergencista? Se ele não é, a população vai ficando mais esclarecida. Sim, merece o melhor, né? A gente tem que entregar o que a gente tem de melhor sempre. E isso é um exemplo importante. Agora, tu falou de um lado teu aí, que é o lado realmente de querer ensinar, de ensinar / aprender. E aí me leva para essa parte do além da medicina. Como isso surgiu na tua vida? Em que momento foi que tu adentrou para esse outro lado?
Tá, isso aí é uma história que a gente tava conversando esse final de semana lá com o pessoal que a gente veio fazer o evento lá. E a gente falou, cara, dá pra fazer um livro. E tantas coisas que acontecem. Eu entrei na Além da Medicina, tem 1 ano, mais ou menos. Não, final de 2020, não, vai fazer 2 anos, tô ficando velho. Mas assim, o Além da Medicina, ele vem com a mensagem principal que o médico exerça a medicina da forma que ele sempre sonhou. Esse é o grande objetivo literal da página Além da Medicina, da empresa Além da Medicina. E de diversas formas, com base ali em soft skills, com base em todas essas coisas. E na minha vida eu sempre tive isso, tá? E isso é uma coisa interessante que eu brinco também com o pessoal. Quando eu comecei a ser seguidor lá atrás, raiz, aquela época, bem antigo, 2019, parece que a gente tá falando de outra década, né? Foi das primeiras turmas da Além da Medicina? Sim, das primeiras turmas. E quando eu comentava sobre, as pessoas já vinham pra mim e falavam, cara, isso aqui é muito a sua cara, tipo, parece muito mesmo, tipo, que legal, combina contigo e tudo mais. E comecei a seguir, comecei a consumir alguns produtos ali. E aí me tornei aluno do programa de mentoria e residência, que hoje eu atuo bastante ali como monitor e tudo mais. E dentro do programa, no final do ano abri um processo seletivo e eu acabei entrando no processo seletivo, fui um dos selecionados, um dos primeiros monitores ali, a gente brinca, hoje nós somos em 23 pelo Brasil. E eu tava no primeiro grupo dos 5 ali. E a gente brinca que a gente é os Highlanders ali dos monitores. E a partir dali as oportunidades foram surgindo assim na minha vida. Tanto de estar exercendo a minha parte com qualidade, vamos dizer assim. As portas foram se abrindo dentro do Além da Medicina. Que além de ter a mensagem genuína que eu tenho, é a mesma que eles passam. Então um dá voz ao outro. E de tão genuíno que é a empresa, eles dão muita autonomia para quem que tá alinhado com eles. Hoje eu posso dizer que está alinhado conosco. Então, do senso de pertencimento que a gente consegue ter com a mensagem. Então, a partir dali as coisas foram acontecendo. Oportunidades dentro da parte de gestão, da parte mais empreendedora, de estar no meio de coisas que são muito legais, assim, que me engrandecem muito. Hoje tu é monitor da mentoria e é coordenador do Prova na Prática. Da Prova na Prática da parte de Clínica Médica, que é o nosso curso de preparação para residência da 2ª fase. A gente tem agora essa parte com o Medcel, que a gente está trazendo também algumas coisas da área mais acadêmica. E da parte de estratégia também, dos lançamentos, das coisas também acabam envolve toda essa participando com o pessoal também. Essa Prova na Prática, me explica, porque realmente eu acho que é um produto novo, eu não conheço tão bem e acredito que muitas pessoas também. O Prova na Prática, ele vem com a ideia de... muitas residências, em especial em São Paulo, tem as 3 fases, né? A primeira fase é a fase teórica, que varia um pouco, mas costuma ficar entre 50% e 60% da sua nota final ser aquilo. Entre ali 3 a 4 vezes o número de vagas, vamos supor, você quer fazer, sei lá, cirurgia, tem 10 vagas. Os 40 primeiros vão para a segunda fase, 4 vezes o número de vagas. E essa segunda fase, em muitas instituições aqui, por exemplo, Unifesp, IANSP, Einstein, Santa Casa, saindo um pouco se não me engano, a UFPR também tem prova prática, o UNB tem prova prática. Esses hospitais, eles fazem uma prova de simulação muitas vezes, algumas multimídia e outras de simulação realística dos OSCE, né, que a gente fala. Muitas faculdades já tem isso. Esse OSCE eu tive na minha. E o Prova na Prática vem para suprir essa demanda que muita gente não tem. A gente criou uma estrutura, uma metodologia para que você chegue lá e consiga ter os melhores resultados na segunda fase. A gente, claro, reforça sim conteúdos teóricos, mas a nossa grande função do Prova na Prática é justamente passar isso, que a prova prática se aprende na prática. Então o cara vive uma imersão de um final de semana conosco, da nossa equipe, cada um responsável pela sua área. Eu sou da Clínica Médica, um deles, eu sou o que faz o dia, mas tem uma galera por trás de mim me ajudando na parte de fundamentação teórica e tudo mais. E esse aluno vem para nós ali, passa um final de semana e a gente fica fazendo estações até dizer chega. Sim. É o dia inteiro praticando aquilo ali. A carga teórica é o que a gente faz durante o ano inteiro. Claro, a gente rebate e reforça algumas coisas, mas a grande coisa ali são os checklists, são os detalhes de prova, os macetes de prova, como passar numa autoescola. Aprender o jogo. Isso, aprender a jogar o jogo. A autoescola é para quem sabe dirigir? Mas se você não souber as regrinhas, você também pode escapar.
Então a gente quer amarrar as pontas. O Prova na Prática ele vem para isso. Ele reforça o conteúdo teórico, sim. Mas ele vem para amarrar, para não deixar escapar. Para esses 40%, a gente fala assim, é para você acertar a coisa sem saber o diagnóstico. É sem saber o que está acontecendo com aquele paciente. São pontuações assim que você vai fazer. E a gente fez um levantamento bem grande assim das prevalências das coisas, e tem algumas coisas que, cara, se você não fizer os cursos, por exemplo, você não vai lembrar. Por exemplo, teve uma estação lá que tinha que fazer um exame abdominal e um dos checklists era aquecer as mãos. Nunca, nervoso ainda, irmão. Nervoso foi aquela situação. Então, a gente desenvolveu algumas metodologias para que essas coisas virem automáticas. A gente chama dos 5As e os PNPs. Os 5A são a base e o PNP é o final, né? Que cada um tem os seus, que é o nome do curso Prova na Prática. A gente fez um mnemônico com cada um deles. E eu gostava de dizer nas minhas estações de clínicas assim, de clínica médica. Você entra e você faz os 5As, a primeira coisa, antes de você pensar em qualquer coisa. E você vai terminar com o PNP. O meio do caminho é o diagnóstico, que vai ser do dia, você, o conhecimento, tudo que você fez. Mas, cara, o começo e o fim está estruturado. Tem que estar já igual medular. Igual uma redação do Enem. O começo e o fim está estruturado. O meio ali vai variar a sua afinidade com o tema, que só na hora vamos saber. Mas, cara, o começo e o fim você tem que saber. Então a gente veio com essa ideia e a gente está tendo bons resultados com os nossos alunos. A galera tem gostado. Na verdade, eu vou te falar, eu acho que era uma necessidade. Eu acho que era algo que já tinha uma demanda importante, que precisava só alguém pegar, organizar e vamos começar aqui. Eu acho que é algo bem interessante e traz algo até psicológico no sentido de tranquilizar. De realmente você passar por aquela experiência, acalmar e no dia que for realizar a prova você está bem mais... Sim, a gente fala assim, né, que quem corre no treino não cansa no jogo. Então a gente quer trazer isso mais, para o cara treinar. A gente chegava no último dia, nas últimas estações, os alunos já chegavam, sabe assim, suando, respirando, tipo, mais uma. Porque a hora de suar é agora, para depois fazer a colheita da melhor forma possível. E a gente tem tido bons resultados. O pessoal, assim, tem gostado, os nossos feedbacks têm sido bem positivos dessa primeira leva, né? A gente fez 3 finais de semana esse ano já. E a ideia ano que vem é acabar fazendo mais e mais, e a gente tá entregando cada vez mais. Agora, outra coisa que eu queria saber, não sei nem se tu pode falar, não sei se tu tá envolvido, como é que funciona, porque eu vi que parece que o Medicel vai se alinhar essa parte da além da medicina, da mentoria. Como vai funcionar isso aí? Tu pode dar algum spoiler pra gente ou não? Vamos lá. A gente tem sim algumas coisas alinhadas agora. Tá? A Medicel é um produto do nosso ecossistema, que é a AFIA, que está sobre hoje o Além da Medicina, Cardio Papers, Whitebook. E a Medicel é um preparatório para residência, R+, e tudo mais. E que agora a gente está unindo forças em algumas mentalidades e trazendo aquilo que a gente acredita dentro da mentoria para o Medicel. Ou seja, metodologias ativas, uma nossa plataforma de métricas para associar a plataforma do Medicel. Então, hoje o aluno que adquire o Medicel, ele também ganha a mentoria. Então, a gente está associando as duas marcas, vai se tornar assim um suplementar ao outro. O aluno do mentoria, por exemplo, não tem acesso ao Medicel, mas o aluno Medicel tem acesso à mentoria hoje. Então, ele entra e a gente tenta associar isso, e cada vez mais isso está mostrando que faz sentido. A gente sabe a necessidade do aluno quando ele entra num curso preparatório do direcionamento. E foi nisso que a gente atua. É nisso que a gente atua. Hoje a gente tem a autonomia e a sinceridade de dizer que nós somos os melhores players nesse mercado. Hoje não tem ninguém no Brasil que faça um produto de mentoria que a gente faz, que seja capacitado e qualificado como nós. Porque a gente já tem mais de 8 mil alunos que testaram a nossa metodologia e muitos deles com sucesso. Eu sou uma prova desse sucesso em relação à prova de residência. Eu tenho segurança de dizer que eu só passei onde eu quis por causa do sim que eu falei para a mentoria lá atrás e aderir todo o método. Então hoje a gente está trazendo isso para o Medicel. O mentoria segue funcionando para todos os cursinhos. Por exemplo, eu fiz outro cursinho e me adaptei super bem e tive bons resultados. A maioria dos nossos alunos hoje são Medicel da mentoria? Não. Tá? Talvez agora aumente um pouco pela associação das marcas, mas não é o nosso principal hoje. Nós temos outros aí que se dão muito bem. A nossa plataforma de métricas em si, que é a coisa que são uma base da nossa metodologia, né? Que é a metodologia por questões, revisões, e as métricas são o progresso no caminho ali que a gente fala bastante. E ele funciona para todas as plataformas, todos os cursinhos. A gente tem especialistas em cada um deles, né?
em cada um deles, que ajudaram a formatar. Todas as aulas a gente fez o levantamento de onde cada um entraria. Então ele funciona em todos. Mas sim, isso é uma novidade que vem forte agora para 2023 e inclusive depois a gente deixa o link na bio aí. Vamos deixar, com certeza. Levando para essa parte do estudo, as provas estão chegando, tem muita gente que me segue. Foi a segunda pergunta, tirando da parte da emergência. Foi sobre essa preparação para a prova. Tu já foi aluno, hoje é monitor, então deve ter uma experiência muito boa. Algumas perguntas do tipo... falta 20 dias, um mês, o que fazer? Acelero no conteúdo que eu não lembro, acelero nas questões, como manter a calma, a ansiedade? Isso é uma dor muito forte mesmo dos alunos, né? A gente já começou a ter provas agora, já está tendo, e a gente recebe, vou abrir agora o meu ato, tem muita gente perguntando justamente sobre isso. A gente tem que aprender no jogo da preparação a dar valor àquilo que importa. A lei de Pareto aqui é essencial, né? Que é aquela que a gente fala que 80% dos nossos resultados são relacionados a 20% do nosso esforço. Então a gente tem na preparação procurar onde é esse ponto. Onde é que eu tenho que forçar o meu tempo para ter maiores resultados. Então ter 80% dos resultados em 20% do tempo. E a gente tem organizado isso de diferentes formas. As formas que a gente mais valoriza, tá? Primeiro, não dá pesos iguais às mesmas... as coisas diferentes, né? A grande maioria das provas é dividida em 5 grandes áreas, né? Que entra preventiva, pediatria, GO, clínica médica e cirurgia. Se você unir, por exemplo, em número de apostilas ou em número de aulas, 65%, 70% está em clínica médica e cirurgia e vão te dar 40% da sua nota. As outras 35% ali, 40%, dependendo da prova, vai estar, dependendo do cursinho, desculpa, vai estar essas 3 grandes áreas para te fazer 60 questões. É muito mais fácil você... Não diria fácil, que nada é fácil nessa jornada. Nada é fácil. Mas é muito mais plausível e palpável você dedicar os seus esforços inicialmente aqui. Só isso vai te fazer passar? Não. Mas eu gosto de dar o exemplo sempre assim também. Que aqui esses 3 te fazem a base, te faz competir. Por grandes vagas, você não vai conseguir ser bem aprovado se você não chegar dominando essas 3 grandes áreas e fazendo altas porcentagens de acerto. Então essas 3 vão te fazer competir. E clínica médica e cirurgia vão te fazer passar. Mas para passar você tem que estar competindo. Tem que estar com a base já bem estruturada. Você não vai conseguir ser aprovado em grandes instituições se a base não estiver muito bem solidificada. Então o princípio inicial é isso. Agora alguém deve estar se perguntando, tá, e como que eu faço para crescer nas outras áreas? E entra também uma coisa que a gente tem muito forte, que são as métricas. A gente não gosta de dar um tiro no vento, a gente gosta de direcionar o que a gente está fazendo. E hoje a gente tem um banco de dados muito extenso, assim, que é baseado nas prevalências, né? Quais são os temas que se repetem naquelas instituições. As instituições têm padrões. A gente vai prever a prova inteira? Claro que não. Mas 70% da prova, ela se repete. Vai cair a mesma questão? Não. Vai mudar. Mas o assunto de interesse costuma se repetir. Então, a gente tem que olhar para as provas anteriores e direcionar nossos estudos com isso. Para que todo esse conteúdo, esse emaranhado de coisas em clínica médica e cirurgia, a gente consiga dar os tiros na direção correta. E a gente tem tido bons resultados com isso. Então, a gente tenta não estar no vazio. Nossos alunos, a gente brinca assim, que eles estão vendados, olhando e vamos andando para frente e vamos ver o que vai acontecer. E a gente tenta tirar essa venda, para que ele saiba para onde ele está caminhando. E que tenha alguém de alguma forma falando, vai para lá, vem para cá. Tá saindo um pouco da linha, volta. Isso, a gente não vai ficar, a gente não fica do lado do cara, bom dia, tudo bem com você hoje? Você tomou o café hoje você tem que estudar tantas matérias? Não. Mas a gente dá ferramentas para que ele tome essas decisões e que ele se torne o protagonista da sua aprovação. Uma coisa que eu gosto de dizer também, não terceirize a responsabilidade da sua aprovação. Seja você o protagonista da sua aprovação. A gente está te falando quais são as coisas importantes, como julgar isso, mas ninguém melhor do que você sabe quais são suas fraquezas, aonde estão os seus erros, aonde estão os seus defeitos, quais são os temas que te deixam desconfortáveis. E então a gente tenta estimular que ele busque isso e ele enfrente isso. Porque eu também brinco bastante assim, com os meus alunos assim. Eu quero que na hora que você vá dormir você faça um exercício. Põe a cabeça no travesseiro. Qual é aquele tema, especialmente agora na reta final? Qual é aquele tema que quando você põe a cabeça no travesseiro, você pensa, cara, não quero que caia. Porque se cair, a chance de eu errar é grande. É esse que eu quero que você acorde e estude.
Porque não adianta nada você tá lá, você deita, caramba, tomara que caia amanhã fibrilação atrial. Aí acorda felizão, vou lá estudar fibrilação atrial. Esse daí já tá acertando. Eu quero que você vá na ferida. Eu quero que doa. É aquela coisa de ser rígido com o processo e gentil com o resultado. A gente só vai ter bons resultados a partir do momento que a gente é rígido no processo. Então o nosso processo é rígido dentro da mentoria. A gente busca ali, a gente aperta. Para que na hora do resultado a gente consiga ser gentil, a gente colha tudo que a gente plantou. Mas não se iluda, cara. Não vai colher bons resultados se o processo for solto. Então a gente tenta ser o mais rígido possível no processo. E gentil no resultado. Independente do que acontecer, é chegar no mais alto nível que aquela pessoa poderia chegar. E é muito gratificante quando as pessoas chegam e... Eu imagino, o retorno para vocês deve ser algo... É muito... Que são sonhos. É sonho. São sonhos. É sonho, é uma decisão que impacta o resto da vida da pessoa. Você escolher a sua residência, você conseguir passar da sua residência que você queira. E nem sempre é aquelas grandes instituições. Às vezes o meu sonho de instituição não é o mesmo que o seu. Porque a gente tem valores diferentes, né? Então muita gente fala, meu sonho é só passar, por exemplo, na USP. Não, cara, às vezes o mais importante de uma pessoa é estar perto da família dele, que seja lá no Mato Grosso, por exemplo. Na minha família. Se eu conseguir ajudar uma pessoa a passar no hospital lá, por exemplo, que vai fazer ele ficar perto da família dele, que vai fazer ele ser realizado com aquilo que ele quer, pô. Tem coisa, ótimo. Não tem coisa mais... Algo que vocês falam muito também, que cai nessa questão da preparação, que realmente essa preparação tem que ser uma preparação rígida para te dar poder de escolha. Te dar poder de realmente pensar, de analisar, de ver todas as opções, de ter opções. Sim. Porque a partir do momento que você não tem essa preparação, você não consegue ter essa escolha, como tu falou, até de escolher passar na sua cidade, escolher passar em outro local, consegue ver pontos positivos e negativos. E essa entra na cadeia da desilusão, a cadeia da tristeza, vamos dizer assim, porque acaba que ele vai fazer um lugar que ele não queria tanto, aí a residência vai ter dias difíceis, cara. Eu tenho dias difíceis, como todas as pessoas. Imagina você tá tendo nesses dias difíceis num lugar, por exemplo, eu tive no lugar que eu sempre sonhei em estar. Imagina você tá tendo esses dias difíceis num lugar que você já não queria estar lá. Vai ser cada vez mais difícil. Então, e aí ele começa a se dedicar menos. Aí ele começa a falar mal da medicina. Aí ele começa a não gostar da profissão. Aí ele para de se dedicar aos pacientes porque ele acha que não vale a pena. E aí ele começa, por exemplo, dar mais plantão à noite, vamos dizer assim, para pagar as contas que ele não está tendo sucesso no consultório dele, porque talvez ele não tenha se preparado o suficiente para se destacar no mercado. Talvez ele não tenha aprendido soft skills a mais para se destacar naquele mercado. E aí começa a cadeia. Aí virando uma bola de neve e cai em um assunto que é realmente que é o que... Eu fui naquele evento do Burni do Além da Medicina e te digo que eu, assim, saí com... Estar com aquelas pessoas, ver que realmente é possível ter uma vida além da medicina, que é possível você pensar fora da caixa, te dá um estralo de falar, não, eu só não posso cair dentro da linha errada. Eu tenho sempre estar fortalecendo os outros lados da vida que eu quero, plantando, para poder chegar e falar, vale sim a pena fazer medicina. Porque senão você cai dentro dessa linha que tu falou, que é algo que realmente não vale a pena. É uma linha da medicina que não é tão boa. Exato. E a gente que cria esse lugar. Porque se você olhar em relação à nossa população, a gente tem que ser grato à nossa profissão, que nos proporciona muitas coisas. Claro que sim, tem seu ônus, muitas vezes não são valorizados, eu acho que, enfim, diversos problemas. Mas a gente ainda tem que ser muito grato pela oportunidade de estar onde a gente está em relação aos pacientes, em relação a ser uma pessoa de fato importante para aquele cenário. Uma pessoa que a comunidade médica de um tempo para cá tem perdido alguma coisa de status perante a sociedade por culpa nossa. Então a nossa geração também tem isso, tem essa responsabilidade de fazer direito, de ter um atendimento mais humanizado e conseguir retomar o respeito perante a sociedade que a gente perdeu em alguns momentos. Cara, é impressionante às vezes assim na residência, você deve ter isso na prática. Às vezes você dá uma atenção de 10 minutos com uma família a mais e eles falam, nossa, doutor, ninguém nunca conversou comigo tanto tempo. Olha a imagem que a gente está passando em alguns momentos. De que a pessoa num cenário de emergência está passando pelo pior dia da vida dele. Não é digno de 10 minutos da minha palavra com aquela família. Isso. É algo que a gente foi até acostumado como sendo normal. O que era? Era o médico ser grosso, o médico atrasar.
Você ia para o médico sabendo que já ia atrasar. O normal, o natural seria atrasar. E isso parte da gente mudar esse cenário de realmente entender que não tem mais espaço para atrasos inexplicáveis, não pode virar uma rotina. O tato, o carinho, ser carismático com o paciente, ser comunicativo com ele. Quantas vezes, eu acho que acontece com todo mundo, não chegou um paciente para ti e falou: doutor, eu vim aqui ontem, mas eu voltei hoje porque eu não entendi o que eu tenho. Sim. O médico me deu a receita, mas eu não sei o que eu tenho. E eu queria entender. Parece ser tão óbvio que isso não pode acontecer, mas acontece. Sim, e aqui a gente tá entrando em várias coisas que são as soft skills, né? Você disse do consultório, o cara que não consegue gerir, o cara que chega atrasado, o cara que, por exemplo, a secretária dele não consegue atender os pacientes, dar o cuidado necessário porque ele não explica que seja necessário, ele não dá essa cultura no consultório. O cara atrasa, o cara atende mal, ele atende rápido, enfim, vai criando tudo isso. E é a cadeia que a gente estava dizendo. E outra coisa que você pontuou do cara não entender, né? Isso vai porque o tempo, a gente não dedicou tempo suficiente àquilo e muitas vezes não dá, mesmo que é uma correria maluca. A gente que trabalhou sabe como é superlotado os nossos serviços de emergência, como o médico fica assim sobrecarregado. E quando eu falo médico, não entenda só o médico, é profissional, toda a equipe. A enfermagem, os técnicos de enfermagem, já fiz plantão assim, loucura, a gente atendendo 8 pacientes graves, eu, um enfermeiro e 2, 3 técnicos. Não tem como a gente dar o cuidado necessário para aquilo ali. Mas em relação à comunicação, é uma outra habilidade que na faculdade de medicina ninguém te explica. Ninguém te ensina que você vai falar, que você vai vender, que você vai comunicar. E comunicação não é eu estar falando, por exemplo, não é... O que tem que fazer sentido não é o que eu estou falando, é o que as pessoas que estão em casa vão entender. Isso, não é o que está passando na minha cabeça. Se eu falei algo aqui e ele entendeu outra coisa, a responsabilidade é minha. Eu tenho que me fazer entender. Exato. E isso interfere diretamente até na saúde do paciente. Sim, a comunicação, na minha cabeça, faz todo o sentido que eu estou falando, mas se eu estou me expressando mal, as pessoas que estão escutando, elas vão dizer para mim se a minha comunicação foi boa ou não. Na minha faculdade, por exemplo, não por mal, mas ninguém nunca me falou isso. Outro ponto, dar notícia, uma notícia grave para um paciente. Isso eu não fui ensinado. Se eu pesquisei, orelhada, vendo, olhando, perguntando para outros colegas que estavam no mesmo barco, e é algo muito difícil, porque é óbvio para a gente, mas não é óbvio para os outros. Tem um caso que aconteceu nesse hospital que eu coordenava, pai do paciente faleceu, chegou na emergência com dor no peito, chegou lá dentro da emergência, faleceu. O médico veio para explicar que o paciente veio a óbito, falou para o acompanhante, o paciente falou: seu pai veio a óbito, o acompanhante ficou olhando. Beleza, mas e a previsão dele de alta é quando? Óbito é algo bem óbvio pra gente, mas para outras pessoas não. Aí o médico ficou olhando, aí que ele puxou para a sala, sentou e calma, vou te explicar realmente tudo que aconteceu passo a passo. Essa preparação, a maioria de nós não tivemos. Nós não temos. Eu te afirmo que não temos. Eu não tive e, assim, é uma coisa extremamente importante. Eu já recebi más notícias de alguns diferentes cenários e faz muita diferença. É igual eu estava dizendo, é o pior dia na vida de alguém e se esse alguém acaba por falecer, é o pior dia em quem ama essa pessoa. Quem está ao redor dessa pessoa. E a gente tem que dar esse suporte a essas pessoas também. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. É só do médico? Não. É da equipe multidisciplinar, do psicólogo que vai estar junto, é de uma equipe toda. Mas às vezes a gente não tem noção do que aquele evento que aconteceu ali é importante para a história daquela família. Eu vou atender provavelmente mais de 1000 pessoas infartadas na minha vida como profissional de emergência. Mas aquele cara teve infarto provavelmente uma vez só. Isso. E se eu não conseguir explicar para ele atender da forma correta, isso vai repercutir em todo ao redor. Então é uma coisa que tem que ser sim mais bem valorizada entre nós. E eu também tenho me dedicado muito a aprender sobre isso aí, sobre a como trazer isso. E esse exemplo que você disse do óbito é uma coisa que se você vai ler na literatura, isso é muito reforçado. A gente não está ali para iludir ninguém. Às vezes a gente acha que dar más notícias é sobre acalentar a situação ou fazer aquela situação melhor. E na verdade não é nada disso. É simplesmente mostrar a realidade e mostrar como a gente vai prosseguir, o que a gente tem que fazer.
é sim acolher, é sim ser escuta, é sim ouvir. Mas, por exemplo, não é para deixar aquela situação que é extremamente grave, provavelmente o pior dia daquela pessoa, a minha intenção ali não é que seja um dia legal, porque não vai ser. Faz eles entenderem e compreenderem a situação e faz muita diferença. O que tu falou é muito importante no sentido de criar uma conexão. Porque na maioria dos locais, pelo menos que eu já trabalhei, percebi que quando o paciente vai para emergência grave, o contato com o médico ou com a equipe é pouco e às vezes, não sei se pela má vontade ou pela forma que foi ensinado ou não ensinado, um médico não consegue estabelecer uma conexão com os familiares. E isso é muito importante, porque a gente não sabe qual vai ser o desfecho. Se eu consigo estabelecer uma linha de confiança com aqueles familiares, até para eu realmente eles entenderem que eu fiz o meu melhor, que eu fiz o que era possível, que tudo de melhor foi utilizado naquele momento, mas infelizmente não deu certo, é mais tranquilo. Porque senão em alguns momentos eles se viram até contra o próprio médico. E não foi às vezes o médico deu o melhor dele lá dentro, mas pela essa falta de conexão que não foi girada. Sim. É claro que na emergência é muito mais difícil algumas vezes, o paciente já chega no momento grave ali, né? Mas tem estudos falando sobre isso também. Pessoas estudiosas no assunto comentam. Uma das grandes coisas é quando você... só o seu jeito de estar na frente do paciente. Sabe o cara que fica encostado na porta ali, fala ali rapidinho, já querendo com um pé pra fora, um pé pra dentro. A porta entreaberta. Sim. Tem um estudo que mostra que o cara ficou dentro da sala o mesmo período. Tá? Mas se ele chega e ele senta, o grau de satisfação dos pacientes foi melhor. Porque ele tá demonstrando ao momento que ele tá sentado que ele não tá com pressa de sair, ele tá ali pra viver aquilo. Ele não tá ali pensando no que ele tem que fazer, cara, vive aquilo. E o cara que demorou às vezes o mesmo tempo, mas ele ficou em pé na porta, com o pezinho pra lá e pra cá e falando as coisas. Essa coisa, eu preciso mais coisa pra fazer, eu tenho que fazer outra coisa. Foi o pior, o grau de satisfação. Então... e eu já vi várias, principalmente em 2020, várias reações do paciente, desde o que desaba a chorar, que é o mais comum, mas de alguns se quebrar tudo no lugar, de realmente se não entender a situação, não aceitar aquela situação. E foi onde eu comecei realmente a estudar um pouco sobre a forma de lidar com todo esse manejo. E se você parar pra pensar, vamos pensar um caso esporádico. Assim. Esporádico não, desculpa, na nossa rotina, um caso aleatório. O paciente chega em parada cardíaca, tá? PCR. Quantos médicos vão conseguir atender essa parada da forma adequada? Eu acredito que boa parte dos que estão trabalhando em sala de emergência vão conseguir manejar isso independente da sua formação. Agora, quantos vão dar a notícia da forma correta se o desfecho for ruim? Muito poucos. Isso. Por quê? Porque a gente trata más notícias de forma diferente do ACLS. O ACLS todo mundo tem na ponta da língua porque a gente acredita que aquilo é importante. Más notícias não. Então, a gente só vai melhorar a nossa comunicação de más notícias quando a gente encarar da mesma forma que a gente encara protocolo de ACLS. Isso. Tratar isso como um protocolo a se fazer, porque existem protocolos, existem formas de fazer. Então, quando a gente der a mesma importância aos dois cenários, a gente vai conseguir fazer os dois. Mas a gente dá muito mais importância a esse e muito menos a esse. A gente, como tu bem falou, esses protocolos do ACLS foram ensinados a gente durante a faculdade. O protocolo de como dar essa notícia não foi ensinado. E nem sei se... Vai para uma parte não técnica de cada pessoa, obviamente, de comunicação, de tato, mas devia ser incluído dentro da parte técnica realmente da medicina. Na formação de você saber. Isso sim é muito importante também. E aqui a gente está falando de más notícias relacionando a óbito, relacionando a pessoas que falecem, que esse é o pior dos cenários. Mas o cara que chega e tem que tomar um antibiótico em casa não deixa de ser uma má notícia. Ninguém quer tomar um antibiótico. Então, na consulta de porta, de sala verde ali, cara, você tem uma pneumonia comunitária, você vai ter alta, mas você tem que tomar esse antibiótico por 7 dias. Não deixa de ser uma má notícia. Então, você fazer essa comunicação também é importante. Então, a gente tem que encarar isso como uma forma mais protocolar. E essa parte da comunicação até para o seu lado financeiro também, lado do seu sucesso no mercado, obviamente. Se você consegue se comunicar, vender o seu produto, levar a sua imagem, mostrar realmente para o outro que você tem valor, que você é um bom profissional, consequentemente você vai ter um sucesso profissional, financeiro, resultados melhores daquele que não. E algo que eu estava até lendo mais cedo,
quantos médicos ou profissionais tu conhece ou nós conhecemos que são piores, piores não são tão bons quanto a gente tecnicamente, mas que tem um sucesso financeiro melhor que o nosso, ou um sucesso profissional melhor que o nosso. Passa pela essa parte das soft skills, parte das habilidades não técnicas que a gente tem que desenvolver. Provavelmente essa pessoa é melhor que você, ou que essa pessoa fique disso em vários outros fatores. E você tá olhando só o conhecimento técnico. Mas talvez aquele cara no consultório não atrase. Isso. Talvez a equipe dele esteja mais preparada para te receber. Talvez aquele cara, quando você manda um contato para agendar alguma coisa, te respondam mais rápido. Você é mais bem tratado naquele lugar. Aquele cara conecta mais contigo. Ele entende como você é como um todo. Então, isso tudo, sim, é marketing, isso tudo é vendas, né? Coisa que a gente gosta de falar e às vezes as pessoas não entendem da forma correta. Para mim, o marketing médico é muito mais do que propaganda. Na verdade, propaganda é um pedaço pequeno sobre o marketing médico. A cereja do bolo ali no sentido de ponto final da venda. Na verdade, eu acho que é o começo. Para mim, o marketing é o começo. O marketing dessa coisa de mídias e tudo mais é o começo. Como a pessoa vai te conhecer. Mas o que vai fazer ficar, cara, é o seu conteúdo e a sua experiência perante aquela situação. E a gente fala de vendas. Tudo hoje se resume a vendas. Relações pessoais é sobre se vender. É sobre, cara, por que eu vou gastar meu tempo conversando com você agora se você não está me agregando nada? Então isso também é venda. Eu estou vendendo o meu conhecimento, vendendo o meu tempo. Se eu entro num atendimento, meu paciente, eu tenho que iniciar agora uma terapia para antihipertensão. É um antihipertensivo para esse paciente. Ele não vai usar se eu não conseguir vender para ele a ideia que aquilo é importante para ele, que aquilo vai fazer ele mudar de vida. Se eu quero que o meu paciente comece a ter bons hábitos de saúde, eu tenho que vender a ideia para ele que aquilo vai ter benefício para ele lá na frente. Eu tenho que mostrar para ele que lá na frente, talvez aquilo permita que ele continue fazendo uma atividade com os filhos, por exemplo. Talvez hoje, se você se cuidar, daqui 20 anos, quando você tiver um neto, por exemplo, você vai conseguir caminhar com ele. Isso. Você vai ir no parque com ele. Então, o tempo todo é sobre venda. E as pessoas martirizam o marketing como uma publicidade só. E, na verdade, o grande nível do marketing se chama branding hoje, né? Que é o que falam de você quando você sai da sala. Que é o que falam de você quando você não tá junto. É o boca a boca. E para tirar essa ideia assim que as pessoas têm sobre o cara que faz marketing é um charlatão, é tal coisa. Na verdade, eu acho que é até o contrário. Porque se você tá vendo alguém fazendo errado um serviço que você faz melhor, quem tá sendo egoísta é essa pessoa que tá quieta. Porque se você faz melhor, os seus pacientes não estão tendo o melhor porque eles não te conhecem. E se você se julga melhor que aquilo lá, por que você não vai dar esse serviço melhor pro seu paciente? Vai lá e aprende com esse cara e faz aquilo ali para que você traga a sua verdade, que você melhore a experiência do seu paciente. Se você julga que você é mais competente, que bom. Se mostra, porque o mais conhecido muitas vezes supera o melhor. Então você precisa ter essa abordagem para chegar lá. E tudo é sobre marketing. As pessoas acham que não, mas em todo lugar alguém está te vendo. Todo lugar alguém está te vendo. Em todo lugar você está sendo avaliado. De alguma forma, seja pelos pacientes, por exemplo, na residência. Eu tô ali com alguns chefes, por exemplo. Alguma conduta que eu tenho com o meu paciente ali me fecha portas para algumas coisas. Assim como algumas condutas me abrem portas para outras coisas. A gente está sendo sempre avaliado, a gente está sempre julgado. Ou seja, o marketing offline potencializa o online, por exemplo. Por que por exemplo, quem me conhece... Eu não posso estar falando isso aqui agora e no dia de falar uma má notícia para uma família ser completamente desleixado. Isso. Ou eu tô falando sobre isso agora, sobre a importância do ensino, sobre formas de ensinar, sobre tal coisa, e tô ali rodando e não tiro 5 minutos dos meus 12 horas de plantão para ensinar alguma coisa pro cara que tá comigo ali, pro interno, pro acadêmico, pro cara que tá comigo. Que acaba que vai de encontro com o que tu falou. Aí a mensagem fica vaga. E como eu tô dizendo, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Então eu tô aqui falando pra você, é importante mais notícias, é importante tal coisa. Quando eu estiver lá no meu paciente, quem estiver comigo, eu vou entregar isso aqui. Porque o meu offline é muito mais forte que o meu online. E isso é o verdadeiro marketing. Então, tudo isso é marca pessoal. É o que as pessoas enxergam de você. E a partir do momento que você é melhor em alguma coisa, eu comecei a ter essa mentalidade. Se você acredita que você faz melhor, mas você não fala e você não mostra isso, isso é egoísmo. Porque você está guardando o melhor que pode ser você para as pessoas porque você não tem coragem de se expor, você não está passando essa palavra.
Não tô falando do online, do cara abrir uma câmera, não. Mas, cara, mostra pras pessoas o seu valor. Se você faz bem aquela coisa, mostra. Boa. Porque as pessoas vão ser gratas pra você. Gostei desse insight aí, eu concordo demais com isso aí. Eu acho que a internet realmente veio para impulsionar o nosso offline, o nosso dia a dia. Se você é bom, isso só vai te ajudar. Se você for ruim, isso também só vai te atrapalhar, no fim das contas. É aquela coisa que o marketing bom não sustenta produto ruim no médio prazo. Isso, justamente. Não sustenta. Lucão, agora pra gente finalizar, vou te fazer uma pergunta. Você vai olhar até pra essa câmera aqui, que você vai dar um corte bacana. Eu quero que você dê um conselho para quem vai fazer a prova daqui 30 dias, 20 dias, o que fazer, como se preparar, como manter essa tranquilidade, o que você fez quando faltava um mês para você passar na sua prova. Cara, o que eu fiz quando faltava um mês para as minhas provas? Inicialmente eu comecei a entender o que as pessoas que chegaram onde eu queria chegar fizeram. Então, para mim, o sucesso se modela. Então, procure as pessoas que chegaram onde você quer chegar e pergunta o que elas fizeram. Essa é a primeira coisa. Se eu sou uma pessoa que chegou talvez onde você quer chegar, o que eu fiz foi... Eu estudei bastante, mas eu estudei com estratégia. Eu estudei direcionado. Eu não dei murro em ponto de faca. Eu peguei essas pessoas que me inspiravam, que eu via onde eles chegaram e eu queria chegar. E a partir daquilo eu fui moldando com base na minha realidade. Então, estuda por questões, revisa os temas com a maior frequência possível, não trate temas diferentes da forma igual. Você não pode se dedicar da mesma forma àquele tema que você acerta a maioria das questões e àquele tema que você erra a maioria das questões. E a grande lição aqui, que um mês é sim pouco, mas ainda dá tempo, e que é uma coisa que eu gosto de dizer assim: odeie fracassar, mas ame cada um dos seus fracassos, porque é ali que está o aprendizado na maioria das vezes. Então, já que você errou, já que você não conseguiu aquele resultado naquele momento, usa isso para alguma coisa. Então, aquela questão que você errou, cara, aquela prova que você começou a fazer, por exemplo, a galera está começando a fazer prova agora, mas vai acabar lá em janeiro. A história dela não é a sua primeira prova, é como a coisa termina. Então, se você agora foi mal numa prova, pega tudo que você aprendeu ali e não erra de novo. A partir daquilo ali, odeie fracassar. Odeie o fato de você não ter conseguido. Mas ame cada um dos seus fracassos. Estude cada um dos seus fracassos para você ir crescendo. E se fosse assim para dizer uma coisa, que o mundo é cheio de pessoas que desistem e não de pessoas que fracassam. As pessoas desistem antes de fracassar, porque elas associam a primeira falha ao fracasso. E na verdade não é isso, né? É sobre não desistir. Então, se caiu uma vez, cara, tenta de novo. Tenta de novo. E tenta de uma forma diferente. Porque para conseguir resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. E show, aí, meu amigo. vai indo. Meu amigo, só tenho a agradecer por você ter vindo para esse episódio com a gente, compartilhar suas experiências. Gente, ficou sensacional. Ele é demais. Parabéns. Expectativa por você aumentou mais ainda. Você é muito bom, muito inteligente. Desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Não, o prazer é meu de estar conseguindo trazer a mensagem aí pra galera. Obrigado pelo convite. Fico à disposição sua e de... a mensagem a gente tenta sempre trazer, e eu acho que a gente até poderia ficar aí falando muito mais. Tem muito mais temas pra gente falar, pra gente trazer. Já vamos preparar a parte 2. Não, vamos organizar com certeza. Viram vários projetos aí. Com certeza. E a gente vai trazendo a mensagem pro pessoal. Gente, vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima. Meu amigo, parabéns, de verdade.